Revelado, empresário humilha faxineira na frente de 500 pessoas e a verdade transforma tudo. Era uma noite de gala no imponente edifício corporativo de São Paulo. As luzes brilhavam intensamente, refletindo o glamour e a pompa do evento. Maria, a faxineira de 35 anos, conhecia cada canto daquele prédio. Mãe dedicada de 2 filhos, fazia o possível para garantir que eles tivessem um lar digno, mesmo que isso significasse ficar longas horas limpando os escritórios. Com um sorriso no rosto e um coração otimista, ela era a alma do lugar, sempre pronta para oferecer uma palavra amiga aos colegas e até mesmo aos executivos que, muitas vezes, passavam indiferentes. Mas tudo mudou naquela noite. Carlos, o empresário que comandava a empresa, decidiu fazer um comentário sarcástico sobre a condição de trabalho de Maria, na frente de mais de 500 pessoas. Se você acha que um sorriso pode limpar o chão, Maria, talvez devesse fazer uma apresentação aqui também. O ambiente, antes vibrante de risadas e conversas animadas, parou em um silêncio gelado, um tapa na dignidade de quem se esforçava todos os dias para dar o melhor de si. O olhar vulnerável de Maria fez seu coração disparar. Ali, diante de tantas pessoas, ela sentiu seu valor ser pisoteado. Nos dias que se seguiram, a indignação ecoou por toda a empresa, como um incêndio que se espalha rapidamente. Os colegas de Maria, incluindo aqueles executivos que se divertiram ao seu redor na noite da gala, começaram a se unir. O clima de solidariedade ganhou força, e sua imagem passou a ser de uma profissional digna de respeito e reconhecimento. Maria se tornava protagonista de uma narrativa que todos esperavam ouvir, mas que ninguém ousava contar. Enquanto isso, o peso do preconceito ainda a deixava inquieta, e perdoar Carlos parecia uma luta interna desgastante. Com o apoio crescente, ela decidiu buscar um mentor, alguém que visse seu potencial. Com isso, começou a aprender e a desenvolver habilidades que nunca imaginou ter. A faxineira que cuidava do chão agora sonhava em voar alto, sonhando em se tornar uma gestora. Enquanto afastava a poeira dos pisos, Maria começou a descobrir e limpar as inseguranças dentro de si mesma. Mas o passado ainda a atormentava. Em um dia qualquer, encontrou Carlos em uma sala de reuniões vazia. O empresário, naquele momento, mostrava sua vulnerabilidade ao revelar seus próprios medos e segredos. E no meio da dor compartilhada, Maria viu que ele também carregava cicatrizes. A humilhação que havia sofrido agora se transformava em uma oportunidade de entender, de mergulhar em uma empatia que nunca pensou ser possível. Seria esse embate entre duas histórias tão diferentes o caminho para a verdadeira transformação? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, agora em um dilema profundo, ponderava se a dor da humilhação poderia se transformar em uma nova chance de se abrir para o perdão. E, à medida que a tensão aumentava e esperanças se entrelaçavam, a sala parecia vibrar com a possibilidade de uma mudança. O que aconteceria quando essas duas histórias, tão distintas, se encontrassem em busca de dignidade e respeito? A tensão no ar era palpável. E Maria estava prestes a decidir se aquele momento era a virada que transformaria suas vidas para sempre. Maria respirou fundo, deixando o ar fresco da sala de reuniões preencher seus pulmões. A princípio, cada segundo parecia uma eternidade. Carlos estava ali, à sua frente, balançando as mãos nervosamente. O contraste entre a imagem do poderoso executivo e o homem vulnerável que se apresentava agora era gritante. O costume de olhar para baixo, tentando evitar os olhos daqueles que considerava menos, foi substituído pelo desejo de se conectar. Maria, eu não sei o que dizer, começou Carlos, a voz embargada. Fui um idiota na gala. Minhas palavras não refletiram o que eu realmente sinto. Ela sentiu um frio na barriga. As palavras dele eram como um eco de sua própria dor, mas ainda havia um pedacinho de mágoa que não a deixava.
A lembrança do comentário cruel ainda queimava em sua mente. Será que ele realmente se importava? Pensou. Carlos, você se lembrou de quem sou? Eu sou uma faxineira, mas isso não diminui meu valor. Você me expôs como se eu fosse um nada. Todos os dias, lido com as próprias batalhas, assim como você, respondeu ela, tentando manter a voz firme, mas a emoção quase a quebrava. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de significado. Maria observou os olhos dele, que se tornaram aquecidos pela culpa. Afinal, ele estava ali, sem todas as armaduras e faculdades de poder que normalmente ostentava. Ela se lembrou de sua determinação em se transformar, e que essa não era uma luta apenas dela, mas uma jornada compartilhada. Carlos começou a falar de suas inseguranças, de como seu sucesso desconectou das pessoas ao seu redor. Ele falou sobre pressões familiares, expectativas e os filhos que muitas vezes não via. A luta de Carlos, por mais diferente que fosse da sua, ressoava profundamente dentro dela. Era um lembrete de que todos carregamos nossas cruzes e que ninguém está imune ao sofrimento. Talvez a gente possa trabalhar nisso juntos? Ele sugeriu, um fio de esperança em sua voz. Eu quero ajudar você em sua jornada, Maria. Um misto de incredulidade e ansiedade invadiu o coração de Maria. A ideia de ter Carlos, o homem que a humilhou, como aliado parecia um paradoxo. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena chama de esperança brilhava. E se essa oportunidade pudesse realmente abrir portas para ela? Podemos tentar, disse Maria finalmente, a voz mais suave, mas ainda cautelosa. Com um simples aceno, uma conexão inesperada começou a se formar. Era um passo, mas significava tudo. Assim como ela estava se reconstruindo, Carlos também parecia buscar redenção. O caminho à frente seria cheio de desafios, mas, com os interesses alinhados, a transformação parecia mais possível. No entanto, ao saírem da sala, ambos tinham uma sensação ambígua de esperança e incerteza. O que isso significava para suas vidas? Como poderiam realmente transformar o que aconteceu em algo positivo e construtivo? E enquanto Maria caminhava em direção ao elevador, um novo pensamento começou a tomar forma, e se semanalmente, ela pudesse fazer reuniões não apenas com Carlos, mas também com outras figuras importantes da empresa para discutir mudança e respeito? Seria esse o passaporte para algo que nunca havia imaginado? As respostas estavam ali, à espera, mas a coragem de buscá-las dependeria dela. Um novo capítulo estava prestes a começar, mas a verdadeira transformação estava, de fato, apenas começando. Maria saiu da sala, o coração pulsando freneticamente. As horas nas quais havia se preparado para essa conversa pareciam mal compreendidas em meio à intensidade do momento. Enquanto andava, sua mente fervilhava com possibilidades. E se, depois de anos na margem, ela finalmente tivesse a chance de ser vista? E se a voz que até então se mantinha tranquila em sua jornada fosse ouvida por todos? Logo, chegou ao seu posto de trabalho. O vai e vem dos funcionários ao seu redor misturava a tensão que sentia. Ela sentou na sua mesa, observando a bagunça de papéis e restos de café ao redor, mas não conseguia se concentrar. Carlos tinha a capacidade de mudar tudo e, de alguma forma, as ideias começaram a fluir. Reuniões, pensou. Se eu conseguisse trazer outros para discutir o respeito, as mudanças necessárias, talvez isso possa impactar muito mais do que eu imaginava. Era um risco, uma ideia que brotava em um solo tão árido quanto sua confiança, mas que começava a florescer. Sentiu uma onda de coragem e, sem pensar duas vezes, decidiu que falaria com seus colegas sobre essa proposta. Era hora de agir, de transformar palavras em ações. Nos dias seguintes, Maria absorveu cada conversa e observou a dinâmica da empresa. Fez anotações sobre o que funcionava e o que não funcionava. Ao mesmo tempo, Carlos a apoiava a cada reunião não oficial que se tornava uma conversa simples, ele a encorajava a falar. Ela se surpreendeu ao perceber que ele estava tão disposto a ouvir quantas vezes fosse necessário. Um novo tipo de empatia começava a surgir entre eles. Logo, Maria fez um convite formal a alguns dos principais colaboradores da empresa. Com nervos à flor da pele,
ela se preparou para a reunião que aconteceria na próxima semana, quando lideraria a discussão sobre mudança. O tema: respeito e inclusão. A ansiedade a acompanhava, mas a esperança também. Uma noite, enquanto preparava sua apresentação, o telefone tocou. Era Carlos. Maria, achei que a gente podia conversar sobre as estratégias que você pensou. Disse ele com um tom leve, mas havia uma firmeza nas suas palavras que a deixava nervosa. Claro, estou um pouco assustada. Ela confessou, um riso nervoso escapando. Eu só espero que eles entendam a importância disso. Eles vão entender, você só precisa mostrar o quanto isso é valioso. Carlos encorajou. Às vezes, as coisas mais importantes são as mais difíceis de dizer. A conversa fluiu e, enquanto Maria compartilhava suas ideias, a visão dela começou a tomar forma. A ideia de que seu projeto poderia não apenas mudar a percepção sobre seu trabalho, mas também impactar a cultura da empresa fazia tremer. Era uma responsabilidade imensa. Ela se perguntou se realmente tinha força para ser a voz de todos que viviam as mesmas dificuldades. E naquele instante, percebia que estava se transformando. Passava de uma voz silenciosa para uma mulher corajosa, disposta a lutar por respeito. Carlos estava ali, e o peso que sentia começou a se dissipar. A data da reunião chegou e Maria estava nervosa. Durante a apresentação, sua voz tremia e as mãos suavam, mas uma vez que começou, suas palavras fluíram. Ela olhou nos olhos dos colegas, muitos a escutando atentamente, e viu neles um vislumbre de reconhecimento. No final, uma pergunta pairou no ar: as mudanças realmente aconteceriam ou seria tudo apenas uma conversa vazia? Os olhares se cruzavam, e, no fundo, ela sabia que não viria apenas uma resposta, mas sim um legado. E, com a expectativa pulsando, a pergunta que ficou ecoando em sua mente a fazia perguntar-se: será que tudo isso era só o começo de uma nova batalha, ou uma oportunidade real para fazer a diferença? A conexão entre Maria e Carlos certamente evoluiria, mas agora, com novos desafios pela frente, ela se sentia mais viva do que nunca e a próxima etapa dessa jornada a aguardava. O dia seguinte amanheceu ensolarado, mas na mente de Maria, as nuvens da incerteza ainda pairavam. A emocionante reunião havia terminado, mas o eco de suas palavras ainda ressoava em seus ouvidos. Ela se levantou da cama, ainda hesitante sobre os impactos que sua apresentação poderia ter. O peso da responsabilidade parecia mais presente do que nunca. Enquanto se preparava para o trabalho, um sutil aperto no estômago lembrava-a da missão que escolhera. Ela sabia que um simples discurso não bastaria se não houvesse um comprometimento genuíno de seus colegas. A ideia de se expor novamente a uma crítica, de ser vista mais uma vez, a fazia tremer. Ao chegar na empresa, um clima de expectativa pairava no ar. Rumores sobre a reunião estavam se espalhando. As conversas cotidianas foram substituídas por murmúrios, rostos viravam-se ao vê-la passar. Maria percebeu isso e sentiu um frio na barriga. Carlos a encontrou no corredor e, ao ver a expressão de dúvida em seu rosto, foi direto ao ponto: Maria, você precisa saber que o que fez foi importante. As pessoas estão falando sobre sua apresentação. Elas querem ouvir mais. Aquilo fez seu coração pulsar com uma leve esperança. Contudo, a pressão aumentava. Ela não podia deixar que aquele momento fosse apenas um flash passageiro. Assim, ao invés de se trancar em sua mesa, decidiu que era hora de agir. Maria começou a chamar alguns colegas para uma conversa informal. Um café por vez, ela começou a plantar as sementes da mudança, ouvindo e compartilhando os sentimentos que tinha sobre respeito e inclusão. As reações foram variáveis, algumas pessoas estavam entusiasmadas, enquanto outras pareciam céticas. Eu sempre pensei que esse assunto era tabu aqui, comentou Luana, uma colega com quem Maria trabalhava há anos, mas nunca havia se aproximado. A verdade é que ninguém fala. Exatamente, respondeu Maria, determinada. É por isso que temos que falar. Essa é a única maneira de mudar as coisas. As conversas avançavam e uma dinâmica nova começou a surgir. Sua ideia de criar reuniões regulares para discutir temas de inclusão ganhou força. Com cada novo participante, a pressão em seu peito menos afligia, e um brilho de esperança começou a reluzir.
O sentimento de que algo poderia realmente mudar a envolvia, e ela decidiu transformar aquilo em uma agenda. No entanto, nem todos estavam dispostos a deixá-la passar. Assim que Maria começou a se firmar, a reação negativa de alguns colegas se tornou visível. Boatos e ironias começaram a surgir. Uma mensagem de texto anônima logo chegou a seus ouvidos. O que você está tentando fazer é perder tempo, Maria. Aqui, as coisas funcionam como sempre. Aquilo a atingiu como uma flecha. Como conseguiria continuar se existisse esse clima de desconfiança? Maria passou a noite em claro, o coração pesado por um misto de frustração e determinação. Neste momento, ela percebeu que a mudança não seria fácil, nem rápida. O medo de não ser suficientemente forte começou a tomar conta novamente. Mas foi quando lembrou do encorajamento de Carlos, e a certeza de que sua voz poderia ser um farol para tantos outros a fez resistir. O dia seguinte também parecia promissor. Convencida de que não podia se deixar abalar, Maria decidiu convocar uma reunião com todos os que se mostraram a favor da mudança, uma reunião que não seria apenas sobre ela, mas sobre a equipe. Uma chance de se unirem como um todo. Era hora de abrir o debate. Era hora de trazer mais vozes para a mesa e ver quem realmente estava disposto a lutar. Mas enquanto se preparava para essa nova etapa, uma nova pressão aparecia. Carlos entrou em sua cabine com um semblante sério. Maria, precisamos conversar sobre a reclamação que recebi, ele começou, e o coração dela afundou. O que seria agora? A luta estava apenas começando, e a tensão estava prestes a aumentar. Maria olhou para Carlos, sentindo que seu coração disparava cada vez mais. As palavras dele ecoavam na sua mente como um tambor distante, prenunciando uma tempestade. O que aconteceu, Carlos? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas a insegurança escapava por entre seus lábios. Carlos suspirou profundamente, buscando as palavras certas. Ele olhou para os lados, como se quisesse evitar que outros escutassem aquela conversa. Neste momento, tudo ao redor parecia desvanecer. O barulho da empresa se tornava um zumbido distante, enquanto Maria sentia o peso daquela nova realidade. Recebi uma reclamação sobre as reuniões que você está organizando. Algumas pessoas já estão se sentindo desconfortáveis. Dizem que você está mexendo em um vespeiro, completou Carlos, o rosto sério, mas os olhos expressavam compaixão. Maria sentiu como se um balde de água fria tivesse sido derramado sobre ela. O que parecia um avanço, agora se transformava em um campo minado. A rejeição e o medo cresciam em seu peito, mas em uma fração de segundo, a determinação se fez presente novamente. Eles não podem mudar o que está certo! Exclamou, sentindo um impulso de raiva se formar. Ninguém pode calar essa voz que precisa ser ouvida. Carlos balançou a cabeça, solidário, mas um olhar preocupante dominava seu rosto. Eu sei, Maria. Mas precisamos ser estratégicos. As pessoas, elas têm medo do desconhecido. Ficou em silêncio, seus olhos se encontrando, como se Carlos também soubesse que a mudança implicava riscos. Naquele instante de vulnerabilidade, Maria percebeu que a verdadeira batalha não era apenas com os colegas céticos, mas com a insegurança que fazia parte dela. Então vamos mostrar que estamos juntas, Carlos. Vamos fazer essa reunião ainda mais forte. Vamos convidar pessoas que têm histórias reais para contar, que podem gerar empatia e compreensão. Carlos sorriu levemente, admirando a força que Maria começava a demonstrar. Com um gesto simples, ele se aproximou e segurou sua mão, como quem oferece apoio. Vamos em frente. Estarei ao seu lado. Não demorou para que Maria começasse a se preparar para o encontro. A ideia de reunir um grupo diversificado de pessoas fez seu coração pulsar com um novo entusiasmo. Mas também, emaranhada em emoções, havia uma nuvem escura de apreensão sobre tudo o que poderia dar errado. A reunião foi marcada para a próxima semana. Nos dias que se seguiram, Maria dedicou cada minuto a preparar um espaço onde todos se sentissem seguros para compartilhar e dialogar. Desenhou cartazes, organizou os lugares e ainda lembrou de preparar um pequeno lanche. Como uma anfitriã de um grande evento, ela queria que tudo saísse perfeito. No entanto,
Horas antes da reunião, enquanto revisava suas anotações, uma mensagem nova apareceu em seu celular. Era de um número desconhecido. Maria hesitou em abrir, um frio na barriga retornando. Com coragem, clicou. A mensagem era clara e direta: você não é bem-vinda. Se insistir, não haverá como voltar atrás. A cada palavra, Maria sentiu como se um novo golpe estivesse sendo desferido contra sua coragem. O desejo de desistir sussurrou em sua mente. Mas, naquele instante, ela se lembrou das vozes que precisavam ser ouvidas. Era hora de decidir. Deixaria que a ameaça silenciasse ou levantaria a cabeça e enfrentaria a dura realidade? O que ela faria em resposta a esse aviso? O coração dela pulsava forte, e um misto de medo e esperança girava dentro de si. Com o olhar fixo na porta, Maria se levantou, decidida, mas sem saber o que viria a seguir. O que mais ela teria que enfrentar? Esse clamor por mudança estava apenas começando. Maria respirou fundo e olhou ao redor do pequeno escritório. As paredes, decoradas com os avanços mais recentes da empresa, pareciam agora um labirinto de incertezas. As palavras da mensagem ainda reverberavam em sua mente. Sentia-se paralisada, mas uma determinação crescente a estimulava a seguir em frente. Era como se a força das vozes que queria representar surgisse de suas profundezas. Nos poucos minutos que antecediam a reunião, o nervosismo se transformou em convicção. Com a mão trêmula, ela pegou seu celular e respondeu à mensagem anônima, ignorando a voz da dúvida. Estou fazendo isso por todos nós. Ninguém vai me calar. Ao apertar o botão de enviar, uma sensação de libertação tomou conta dela. Era hora de dar o primeiro passo, mesmo que o chão parecesse instável. Carlos entrou na sala, com um sorriso suave que aquecia o coração de Maria. Ele percebeu que algo havia mudado nela. O olhar decidido, o corpo ereto, eram sinais claros de que Maria estava pronta para a batalha. Estava pensando em você, comentou Carlos, fechando a porta suavemente atrás de si. Como está se sentindo? Mais forte do que nunca. Uma chama de entusiasmo surgia em seus olhos. Estou pronta para enfrentar o que vier. Enquanto as pessoas chegavam, Maria olhava os rostos familiares e os desconhecidos. A diversidade na sala refletia o que ela tinha esperado. Numa mesa estavam os colaboradores mais antigos, pessoas que conheciam a história da empresa. Do outro lado, novos talentos, entusiasmados e esperançosos. Cada uma dessas vozes trazia um pedaço do quebra-cabeça que, juntas, poderiam formar uma imagem mais ampla. A música suave ao fundo amenizava a tensão que pairava no ar. Maria passou os olhos pela sala e viu um rosto familiar que não esperava, Luísa, a faxineira que havia se tornado uma fonte de inspiração para muitos da empresa. A presença dela era um símbolo de luta e superação. Quando o sinal da reunião foi dado, Maria subiu à frente, seu peito subindo e descendo em um ritmo acelerado, embora a adrenalina lhe concedesse uma sensação de leveza. Ao abrir a boca, as palavras saíram com mais clareza do que ela imaginava. Obrigada a todos por estarem aqui. Sua voz soou firme. Hoje, temos a oportunidade de compartilhar experiências que podem mudar não apenas a nossa empresa, mas a vida de cada um de nós. Ela começou a contar sua própria história, como a paixão pelas mudanças a encorajou a agir. As vozes que marcaram sua juventude, as lutas e desafios, como cada um deles alimentou a confiança que agora pulsava dentro dela. E, a cada minuto, mais pessoas pareciam interessadas. Maria convidou Luísa a subir, e a sala se encheu de murmúrios. Era um momento audacioso. O que ela poderia compartilhar? A faxineira, com sua voz suave e imediata, começou a contar sobre suas experiências, as dificuldades e as pequenas vitórias. Ao ouvir sua história, os rostos ao redor da mesa se transformaram havia lágrimas, sorrisos e olhares de admiração. A mensagem que Maria queria transmitir estava tomando forma ali, diante deles, e a empatia que crescia ali transcendia a maior parte das disputas internas que pairavam. No entanto, entre os aplausos e a compreensão, uma figura apareceu no fundo da sala. Era Júnior, o chefe da equipe, que parecia irritado. Seu olhar era afiado, e os murmúrios de apoio logo começaram a se apagar.
Maria sentiu aquele silêncio pesado, e uma inquietação tomou conta dela. Isso não pode estar acontecendo. O que ele vai dizer? Pensou, angustiada. O olhar de Carlos foi de encorajamento, mas a tensão no ambiente era palpável. Maria sentiu frio na barriga, um aviso silencioso. Assim que Júnior se preparou para falar, algo dentro de Maria se acendeu. A reunião, com suas vozes unidas, representava a luz em meio à escuridão, e ela estava disposta a lutar por essa luz. O momento era crucial. O que Júnior diria? E como Maria reagiria diante de possível oposição? O olhar de Júnior percorria a sala como uma tempestade, e a tensão se fazia sentir até as últimas fileiras. Quando ele finalmente se posicionou diante da audiência, sua presença parecia desintegrar o clima de união que Maria havia criado. As palavras dele cortavam o ar como faca afiada. Parece que estamos perdendo o foco aqui. Ele cruzou os braços, desdenhando da empolgação coletiva. Este não é o momento para histórias emocionais que não têm relevância para o nosso trabalho. Precisamos ser profissionais. O murmúrio que havia começado a se agitar na sala se transformou em um sussurro contido. Olhares de confusão e desapontamento se encontraram, e Maria sentiu seu coração acelerar. Um frio na barriga se instalou, mas havia resistência no fundo dela. Carlos pisou em falso, claramente aborrecido. Ele não ficou calado. Júnior, não é disso que se trata. As histórias nos unem, e a troca de experiências é fundamental para o nosso progresso coletivo. Maria entendeu que o apoio de Carlos poderia fazer a diferença. Ele sempre acreditou nela. Júnior, Maria interveio, tomando coragem, nós somos mais do que números e resultados. Cada um aqui traz uma história, um motivo para estar aqui. Precisamos nos ouvir, precisamos nos apoiar. Júnior arqueou a sobrancelha, aparentemente surpreso com um tom de desafio. Ele nunca esperou que alguém se atrevesse a questioná-lo. E o que isso muda? A realidade dos negócios requer objetividade, não sentimentalite. A voz dele aumentava, mas Maria se manteve firme. A realidade dos negócios também é feita por pessoas. Ela disse, tentando não deixar que seu próprio medo a dominasse. Cada funcionário, cada faxineiro como Luísa, tem um papel vital nesse ambiente. Não podemos ignorar o valor humano por trás da operação. Luísa, que até então observava de suas limitações, tomava coragem. Ela levantou a mão devagar e, ao ser notada, levantou-se era como se estivesse se livrando de um peso. Todos os olhares se voltaram para ela, curiosos. Eu não sou apenas a faxineira. Eu também sou mãe, sou filha e sou alguém que sonha. E as minhas lutas são tão reais quanto as dos executivos. Sua voz era suave, mas carregada de emoção, reverberando na sala como um eco de empatia. O silêncio profundo tomou conta do ambiente, e mesmo Júnior parecia perder um pouco de sua expressão desdenhosa. A vulnerabilidade de Luísa tocou não só os colegas de trabalho, mas até mesmo os mais céticos na sala. Vemos com facilidade os resultados e números, mas cada história traz um aprendizado inestimável. Maria seguiu, percebendo que a maré começava a mudar. Ao silenciar essas vozes, perdemos a essência do que somos. Nesse momento, um respaldo entusiástico começou a surgir entre os colaboradores. Um por um, começaram a compartilhar pequenas histórias, experiências cotidianas e superações. Era como se uma onda de verdade começasse a fluir pela sala, dando vida a uma nova energia. Mas Júnior, pressionado e nervoso, não estava disposto a ceder tão facilmente. Isso tudo é um desserviço. Temos que focar no que realmente importa. Não podemos perder tempo com sentimentalismo. Você realmente acha que isso vai fazer alguma diferença? Finalmente, Maria sentiu que a sinceridade na sala tinha criado um espaço fértil para discutir. Se havia um caminho à frente, era por ali. E se isso fizesse diferença, Júnior? E se ouvirmos essas histórias de vida nos tornasse mais fortes, mais humanos? Ela se aproximou dele, determinada a ser sua própria voz. O que acontece agora depende de nós. A sala parecia vibrar, um clima intensamente disturbado.
Maria não sabia qual seria a reação de Júnior, mas uma coisa estava certa, a batalha estava apenas começando. Como ele responderia? E o que estariam dispostos a arriscar para proteger suas histórias? A atmosfera na sala parecia densa como fumaça. Júnior, sem saber como reagir à repentina onda de empatia e conexão que brotava entre os colegas, colocou a mão no queixo, pensativo. Maria podia ver que a frieza dele estava começando a derreter, mas logo ele se recompôs, preparando-se para contra-atacar. Olha, ele começou, sua voz agora mais baixa, mas não menos intensa. Isso pode ser bonito, mas a verdade é que somos uma empresa. Não vamos nos distrair com histórias que não vão nos levar a lugar nenhum. Maria, ardendo em seu desejo de conectar aquelas vozes, levantou a mão. O coração disparado, mas a determinação resoluta. Júnior, são essas histórias que nos motivam a trabalhar mais. Ninguém aqui está dizendo que precisamos ignorar o trabalho duro. Apenas lembramos que somos humanos. Há dor, alegria e luta no que fazemos. Sua voz aumentava com cada palavra, ecoando pela sala. Carlos, percebendo que o clima estava a seu favor, se levantou mais uma vez. Cada um aqui traz um caco de sua história que, tecido junto com as histórias dos outros, cria uma tapeçaria poderosa. Nosso papel é fazer com que essa tapeçaria brilhe, não ignorar suas cores e texturas. Os aplausos começaram tímidos, mas logo se tornaram mais fortes, ecoando nas paredes da sala. Sentindo a adrenalina aumentar, as vozes começaram a se sobrepor em um coro de apoio. Até Luísa, que até pouco tempo antes estava tão calada, levantou a mão novamente. Posso compartilhar algo? Disse ela, com a voz mais firme agora, recebendo acenos encorajadores. Sempre acreditei que minha posição na empresa era vista como inferior, mas cada um de nós tem um peso. Muitas vezes, eu sou a pessoa que faz o cliente sorrir quando tudo parece perdido. As minhas histórias são de força e superação. As lágrimas escorriam pelo rosto de alguns presentes. Era um momento de vulnerabilidade, mas também de força. Júnior, percebendo o poder daquele momento, começou a fraquejar. Seus muros, que pareciam tão impenetráveis, estavam rachando. Ele hesitou, procurando as palavras. Eu não sabia que isso impactava tanto. Maria viu a fissura e agarrou a chance. Se você puder abrir seu coração, Júnior, talvez possamos encontrar um terreno comum. Você também tem uma história, não tem? Todos temos. Ele arfou, como se estivesse prestes a contar algo que nunca havia revelado. A sala agora esperava com expectativa, como se todos respirassem no mesmo fio de conexão. O que você não sabe, começou Júnior, e suas palavras balançavam entre o medo e a vulnerabilidade. É que eu também lutei quando criança, minha família não tinha o que comer. Ele pausou, engolindo em seco, e Maria encorajou-o a continuar com um olhar gentil. O que eu aprendi com isso, ele prosseguiu, a voz falhando, é que as coisas são difíceis. Mas isso não quer dizer que não devamos tentar entender o próximo. O silêncio tomou conta enquanto todos escutavam. Era visível que Júnior estava se despindo de uma armadura que carregava há anos. Então, apesar de todas suas convicções, ele estava pronto para se abrir. Mas antes que pudesse completar a frase, o som de um celular tocando interrompeu o momento solene, e os olhares se dispersaram. Maria não sabia o que viria a seguir. A última frase de Júnior pairava no ar, sem resposta, e uma nova tensão começava a surgir. Havia mais por trás daquela transformação que estava em jogo, e a revelação estava prestes a explodir. O que ele realmente iria dizer? E, mais importante, como isso mudaria a dinâmica entre eles? A sala estava em suspense, a energia contida quase palpável. O toque insistente do celular de Júnior parecia se prolongar eternamente. Ele desviou o olhar, a tensão crescendo em seu corpo. A coragem que havia reunido começava a se dissipar, como fumaça ao vento. Maria sentiu uma onda de desânimo. O que Júnior iria dizer tinha o potencial de mudar tudo. O ruído estridente do celular se misturava com o murmúrio da sala. Algumas pessoas olhavam ansiosas para ele, enquanto outras se entreolhavam, confusas.
Desculpem, eu. Júnior balbuciou, tentando recuperar a compostura. Vendo o nome na tela, o rosto dele empalideceu. É minha mãe. Como um balde de água fria, a revelação da preocupação familiar congelou o clima intenso. A expectativa que pairava no ar se transformou em curiosidade. Ninguém sabia se ele deveria atender ou deixar a ligação passar. Afinal, o que mais poderia esconder atrás daquele contato? Ele hesitou, os dedos trêmulos sobre o celular. A relação complicada que tinha com sua mãe nunca foi fácil. O peso do passado e as mágoas subitamente ressurgiram, competindo com a vontade de se abrir para os colegas. Vá em frente, Júnior. Atenda. Incentivou Carlos, um semblante encorajador. Com um suspiro profundo, Júnior atendeu. Oi, mãe, ele respondeu, e a voz tensa era um sinal claro de que algo estava errado. Maria observou enquanto o semblante de Júnior mudava. As palavras da mãe pareciam ser mais pesadas do que o esperado. Ela não conseguia ouvir nada, mas a expressão dele falava por si. A frustração, a preocupação e a dor dançavam por seu rosto. Sem querer, mais uma vez, a sala ficou em silêncio, como se o próprio espaço estivesse imerso na conversa íntima que não podia ser ouvida. Aquela foi uma chance perdida e, ao mesmo tempo, um convite a mergulhar nas histórias não contadas. Sim, estou em uma reunião importante. Júnior falava em tom de desculpa. Calma, isso é um grande passo para mim. Preciso que você confie em mim. As vozes ao redor começaram a baixar, a atmosfera mudando novamente. O que havia inicialmente começado como uma troca de histórias emocionais agora parecia ter um novo lado. Os murmúrios de apoio e as palavras encorajadoras da sala encheram os hóspedes com um desejo coletivo de que Júnior pudesse enfrentar mais uma batalha, não importa a dificuldade. Júnior! Maria sussurrou, a voz cheia de encorajamento. Você não está sozinho. Ele finalmente desligou a ligação, e todos os olhos se voltaram para ele. A sala, que antes estava imersa em solidariedade, agora se tornava um espaço de delicada expectativa. Júnior respirou fundo, a sensação de olhar nos olhos de seus colegas dependia do que ele decidiria compartilhar a seguir. Desculpem, começou ele, a voz hesitante, mas agora havia uma fragilidade em suas palavras que parecia unir ainda mais a equipe. Sei que estou balançando. Minha mãe, ela sempre foi uma lutadora, mas nunca acreditei que poderia ser realmente forte como ela. Acreditava que precisava esconder meus sentimentos, mas agora percebo que isso só causa mais dor. Maria sentiu uma onda de empatia tomando conta do público, e as conexões que surgiam ali pareciam mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Júnior continuou, e cada palavra parecia ser espalhada como sementes de esperança naquelas almas sedentas por autenticidade. O celular de Júnior começou a vibrar novamente, interrompendo sua fala mais uma vez. Uma nova luz de desespero tomou conta dele, mas não havia mais como voltar atrás. Todos estavam prontos para ouvir. Júnior, o que está acontecendo agora? Perguntou Luísa, com a atenção total voltada para ele. A pressão do momento apenas destacava o que estava por vir. Ele olhou de forma intensa para aqueles rostos que agora estavam apenas a um passo da vulnerabilidade e transformação. Havia um peso inigualável nas suas palavras. Eu tenho que contar e, com um último olhar cheio de determinação, ele respirou fundo. Eu descobri algo que pode mudar tudo para todos nós e a sala. Ficou em suspense, enquanto todos se preparavam para um desfecho que poderia revirar não apenas a história de Júnior, mas a deles também. O calor da revelação pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O que seria essa nova verdade que ele guardava tão a 7 chaves? As palavras de Júnior pairavam no ar como uma bomba-relógio. Um silêncio denso envelopava a sala, e todos os olhares estavam fixos nele, como se esperassem uma revelação que poderia mudar suas vidas para sempre. O coração de Maria pulsava com expectativa, sentindo que aquele momento catártico estava prestes a acontecer. Ela mal podia imaginar o que estava por vir, mas sabia que tudo o que dissessem a seguir poderia redigir um novo capítulo na história da empresa. Eu descobri que a empresa está se preparando para uma grande mudança, anunciou Júnior, o tom da voz agora intenso e decidido.
Um plano para reestruturar nosso quadro, mas isso significa demissões e se não nos unirmos agora, muitos de nós podemos ser afetados. Os sussurros dessa frase ecoaram como um tambor forte que ressoava nas almas de todos. A sala ficou tensa, enquanto a realidade se assentava sobre eles. O clima de empatia e partilha vivenciado momentos antes deixava espaço para uma nova sensação, o terror iminente da perda. Havia risos, mas os ecos da verdade de Júnior se transformaram em um ambiente carregado de inquietação. Maria sentiu uma onda de adrenalina. Por poucos instantes, a luta por respeito e inclusão parecia estagnar diante do medo. Mas, em vez de se deixar abater, uma chama acendeu dentro dela. O que poderiam fazer juntos diante daquela adversidade? A união poderia ser a resposta, e ela tinha que agir. Júnior, você disse que precisamos nos unir, iniciou ela, a voz firme e clara. Agora é a nossa chance. Se conseguirmos mostrar a importância de cada um aqui, podemos evitar o que está por vir. Todos nós somos essenciais para essa empresa e nossa força está na coletividade. Vamos fazer as pessoas ouvirem nossas histórias, fazer com que elas vejam que somos mais do que apenas números. Carlos e Luís acenaram em concordância, e outros começaram a se animar. Maria podia ver um novo brilho nos olhos de seus colegas. A motivação estava ressurgindo. O desafio estava diante deles, mas as conexões que haviam formado anteriormente agora pareciam uma armadura sólida. Podemos criar uma apresentação que demonstre a importância do respeito e da valorização das histórias de cada um, disse Luísa, clara e determinada. E vamos incluí-las na cultura da empresa, para que todos entendam o que está em jogo. As ideias foram surgindo como uma tempestade de criatividade. Cada pessoa ao seu redor parecia agora cheia de vida e compromisso. A sala estava pulsando com a união e a garra que Maria sempre soubera que existia, mas que nunca tinha visto tão forte. Júnior, você pode nos ajudar a levar isso adiante? Perguntou Maria, olhando bem nos olhos do homem que um dia havia se mostrado hostil. Sua posição na empresa pode nos dar acesso a quem decide. Precisamos que você seja nosso aliado. Ele hesitou, mas o olhar intenso de Maria o fez compreender o peso daquela situação. Júnior viu, pela primeira vez, que havia poder em se abrir e ser vulnerável. Isso não o tornaria fraco, mas sim, mais humano. Estou com vocês, confirmou, a correria das emoções agora se transformando em determinação. Vamos fazer isso juntos. A sala agora estava em chamas de esperança e empatia. Enquanto debatiam sobre a apresentação, as histórias de cada um foram se entrelaçando, formando um mosaico de vidas vividas e desafios enfrentados. O medo deu lugar a uma coragem serena e a força coletiva invadia cada canto do ambiente. Naquele dia, as vozes de Maria, Luísa, Carlos e toda a equipe tornaram-se um só clamor, um chamado pela dignidade humana e respeito mútuo na empresa. O que antes parecia uma luta solitária, agora se transformava em uma parceria que prometia não apenas mudança, mas uma revolução nas relações ali estabelecidas. Depois de dias de preparação, a nova apresentação estava prestes a acontecer. Maria observou seus colegas agitados, mas com um brilho que nunca havia visto antes. Cada um deles se tornará um verdadeiro representante das histórias que faziam parte daquela tapeçaria única que era a equipe. Na plateia, Júnior se lançou junto aos outros líderes, não mais como um algoz, mas como um aliado valioso. Maria sentiu o coração aquecer enquanto o último slide da apresentação era finalizado. Eles mostrariam ao mundo o valor que cada um trazia. E, ao final, quando o silêncio tomou conta novamente, Maria olhou nos olhos de todos que estavam ali. Ela se lembrava da humilhação que havia enfrentado e da jornada dolorosa que percorreu até ali. Seria uma grande mentira pensar que tudo tinha sido fácil, mas a transformação que ocorria agora era inegável. Vamos criar mudanças que realmente importam, afirmou, a voz ecoando com a força da nova realidade que haviam criado. Juntos, somos mais fortes e somos indissociáveis. E naquele instante, até mesmo os muros que pareciam intransponíveis começaram a desmoronar. O clima pesadamente pesado se transformará em um campo fértil para a empatia. As histórias e experiências agora tinham espaço para florescer.
Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas aquela apresentação brotava novas esperanças no coração de cada um. Aquela era apenas uma etapa na jornada, mas a transformação já estava em andamento. Maria sorriu, cercada pela força de uma nova equipe. E quando os aplausos começaram, sentiu que, afinal, seu valor havia sido reconhecido. Foram consertados não apenas os laços entre eles, mas a própria estrutura da empresa. E aquele foi o início do renascimento, da dignidade restaurada, do respeito abraçado. Era um novo começo, e cada um ali sabia que juntos poderiam mudar não apenas seu ambiente de trabalho, mas o mundo ao seu redor. Assim, a história de Maria e Júnior, como a de muitos outros, continuaria a evoluir. Porque, afinal, quando o respeito e a inclusão são priorizados, não há limites para o que podem conquistar juntos. Agora você precisa agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir mais conteúdos como este. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos transformar mais vidas.